Olá, assinante do Band News. Continuamos com o Giro Business especial aqui do Empresas Mais, um prêmio promovido pelo Estado que tem como objetivo fim dar voz e reconhecer as grandes empresas brasileiras. Na minha companhia, o ministro Henrique Meirelles. Ministro, eu queria abrir o nosso bate-papo expondo, ou pela ótica da competitividade do Brasil hoje. O Brasil, de 61 países avaliados, encontra-se em 57º lugar. E mais do que isso, ministro, nos últimos 6 anos, o Brasil perdeu 19 posições. Como o governo percebe essa situação? Percebe como nos dando uma dupla mensagem. De um lado, uma má notícia, que é a que você acabou de transmitir. De outro lado, uma boa notícia, que é o fato de que, na medida em que as medidas que estamos propondo ao Congresso Nacional sejam aprovadas, as reformas sejam feitas, nós temos muita oportunidade para melhorar, né? E o povo brasileiro deseja isso, o povo brasileiro está comprometido com isso. Tivemos aqui hoje numa premiação das maiores e melhores empresas. O Brasil tem muito potencial, o Brasil tem uma população que trabalha, o Brasil tem uma população que acredita e, portanto, o que precisa é que haja oportunidades para todos poderem trabalhar, poderem desempenhar e poderem, de fato, construir riqueza para o país, não é? Aumentando, em última análise, a produtividade, a produção e a renda. Quer dizer, isso é que é fundamental. É importante que hoje, essa situação onde o governo cada vez mais arrecada recursos da economia, uma dívida cada vez maior, juros subindo, essa situação seja revertida. E, portanto, cada vez mais a dívida pública pare de crescer e comece a cair, na medida que com isso leva à queda estrutural da taxa de juros, não a taxa de juros do Banco Central, da Selic, porque isso é uma decisão do Banco Central baseada em diversos fatores relacionados à inflação, mas a taxa de juros estrutural de longo prazo da economia cai, o que significa cair o custo das pessoas para tomar empréstimo, para consumir, das empresas para investir, e com isso, com mais recursos disponíveis para o crédito, para o investimento, para o consumo, o país vai voltar a crescer e tenho certeza que com outras reformas a serem feitas, seja previdenciária, seja reforma tributária e etc., com investimento em infraestrutura, melhora de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, etc., tudo isso faça com que esse índice de produtividade do Brasil melhore e o país comece a subir nesse ranking que você mencionou. Agora, ministro, essas medidas devem ser tomadas com velocidade, aproveitando o novo governo, como a gente sabe, uma fase mais favorável, o governo tem aí 2/3 hoje para conseguir essa aprovação. Nesse contexto, quais são as prioridades que o governo tem com relação às reformas e como ele pretende implementá-las? A primeira delas é uma proposta de emenda constitucional para reequilibrar as contas públicas no Brasil, de maneira que a despesa pública pare de subir de forma descontrolada e a dívida pública também pare de subir, estabilize e depois, no devido tempo, comece a cair como percentagem do total de produção nacional, que é o PIB. Portanto, isso é muito importante. Essa é a primeira proposta e é essa que se chama-se de PEC, porque PEC é proposta de emenda constitucional. Isso já está em andamento e acreditamos que deva ser votado aí 10 e 11 de outubro, porque 12 é um feriado, não é? Então, essa é a nossa expectativa na primeira rodada, no primeiro turno da Câmara, depois tem uma votação do segundo turno, no final de outubro, e depois no Senado. Acreditamos que deve ser aprovado esse ano, em seguida uma proposta de reforma da Previdência, porque mais importante que é todos saberem mais ou menos com que idade vão se aposentar, mais importante do que isso é que todos tenham certeza que vão receber a aposentadoria, que o Estado não vai estar quebrado, muito pelo contrário, é um Estado solvente, forte, para pagar ele a aposentadoria por número de anos que for necessário, e para ela e para todos os brasileiros. Portanto, esse é um aspecto importante. Depois disso, algumas questões na área tributária, uma reforma aí, estamos falando de PIS, COFINS e etc., mudanças para racionalizar um pouco essa estrutura tributária e investimento em infraestrutura, que é fundamental. Ministro, eu quero liberar o senhor, eu sei que o senhor tem grandes compromissos a serem realizados. Uma última pergunta. O índice de confiança hoje no Brasil já se mostrou um índice de confiança mais positivo, mais favorável, seja pelo setor financeiro, seja pelo setor privado, e não diferente pelo consumo.
É muito precoce comemorar um momento como esse, ou não? A gente tem que aproveitar desse momento e fazer deste momento um momento de um Brasil muito melhor. Eu acho que é exatamente isso. De fato, isso está acontecendo. A confiança do comércio, a confiança dos serviços, a confiança da indústria e a confiança da agricultura estão retomando. Quer dizer, caíram desde 2011 e agora começaram a crescer, todos as confianças. E a confiança do consumidor. Isso é muito importante. Quer dizer, agora, é o que eu digo, essa confiança está surgindo porque eles estão acreditando que essas reformas fundamentais serão feitas. Então é importante fazê-las. E é essa a mensagem que levamos aos congressistas e estamos bastante confiantes que está sendo muito bem compreendido, existe um compromisso, todos têm noção da gravidade da crise, o Brasil enfrenta a maior recessão da história e, portanto, é sério o problema que foi construído em diversos anos e agora vamos trabalhar para que já haja uma retomada até o final do ano, começo do ano que vem. Ministro, é certo que o senhor tem conhecimento e tem as ferramentas para poder implementar este plano e melhorar a condição macroeconômica do nosso país, e sendo assim, desejo sorte ao senhor. Muito obrigado, obrigado a você, obrigado à televisão, obrigado aos telespectadores e vamos em frente. Obrigado, ministro. Satisfação. Bom trabalho e sucesso a todos. A todos nós. E obrigado a você, assinante do Band News, que acompanha as colunas Giro Business. Colunas estas que hoje, aqui do Prêmio Empresas Mais do Estadão, está podendo dar voz às grandes lideranças do país e discutir a condição macroeconômica que vivemos. Voltamos em breve com muito mais.